Olá! Envelhecer. Todos nós vamos chegar a essa fase da vida que já é realidade para 1/5 da população brasileira, segundo dados do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Para se ter uma ideia, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o número de pessoas com mais de 60 anos no país já é superior ao de crianças com até 9 anos de idade. E, de acordo com o Ministério da Saúde, os mais velhos foram os mais atingidos pela pandemia de Covid-19, com 72% dos óbitos. Para garantir o bem-estar dessa população, há quase 20 anos está em vigor o Estatuto do Idoso. O Estatuto busca preservar os direitos fundamentais à vida e à dignidade humana. A Organização Mundial da Saúde estabeleceu a década do envelhecimento saudável até 2030. Vamos saber mais sobre esse assunto no Preservar a Lei, que começa agora. Estimativas do Ministério da Saúde apontam que até 2025 o Brasil terá a 6ª população mais idosa do mundo, com mais de 30 milhões de pessoas acima de 60 anos. O envelhecimento da população aumenta na mesma velocidade do desamparo familiar dos idosos, agravado pela pandemia do novo coronavírus. Mais vulneráveis, os idosos sofrem com falta de assistência afetiva, familiar e financeira. São atingidos principalmente os que moram sozinhos, que não têm parentes próximos e que estão em condições socioeconômicas precárias ou com baixa capacidade física e cognitiva. A manutenção dos vínculos afetivos com a família e a comunidade está prevista no artigo 3º do Estatuto do Idoso. Ele estabelece ainda, como obrigações da família, da sociedade e do poder público, proporcionar e assegurar ao idoso a efetividade dos direitos à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, dentre outros. De acordo com o Estatuto, quem abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou não prover suas necessidades básicas está sujeito à pena de detenção de 6 meses a 3 anos e multa. A Constituição Federal de 1988 também prevê direitos específicos para essa parcela da população, definindo responsabilidades entre pais e filhos, família, o Estado e a própria sociedade. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a advogada Larissa Tenfen, mestre em Direito com ênfase em Sociologia, e com a antropóloga Miriam Goldenberg. Sejam muito bem-vindas ao Preservar a Lei. E eu já começo aqui com a doutora Larissa, perguntando qual a importância do Estatuto do Idoso para garantir aí um envelhecimento seguro. Como já foi mesmo colocado, né, nós temos aí um crescimento, né, dessa população etária. Então, nós temos aqui o Estatuto do Idoso como uma legislação específica, né, e que tem uma importância extremamente relevante no tocante a essa proteção dessa população, que diante desse envelhecimento, naturalmente, vem as fragilidades, frutos desse envelhecimento, que podem ser diferentes para cada uma delas de acordo com o seu ciclo, tá? Mas que precisam ser olhadas e protegidas, tá? Cada um dentro do seu grau, dentro do seu processo natural de envelhecimento, que é muito diferente de pessoa para pessoa. Então, o Estatuto é uma legislação que ele traz uma série de direitos, como os direitos fundamentais, uma série de outras medidas de caráter preventivo, de caráter repressivo, que orientam não só a atuação do Estado nesse cuidado dessa população específica, mas também ela traz a responsabilidade para o próprio idoso, para a própria família, para a sociedade e para a comunidade como um todo, entendendo aqui comunidade, aquelas pessoas que estão mais próximas nos dia a dia, o amigo, o vizinho que conhece esse idoso. Então, o Estatuto ele traz uma série, né, de direitos e deveres que já estavam postos na Constituição inicialmente, mas que eles ganham um novo desenho e um teor de proteção e de especificidade aprofundados, especificamente pensando essa vulnerabilidade do idoso. Miriam Goldenberg, quais foram esses avanços? O Estatuto do Idoso teve um impacto positivo? E a pergunta, como é que nós estamos envelhecendo, Miriam?
É difícil responder, porque realmente tivemos avanços nos últimos anos, tanto é que essa questão hoje é prioritária, está em todas as pautas, está em todas as discussões, e algo que era invisível, que era a violência que existe contra os idosos, se tornou, pelo menos, mais debatida, mais denunciada, ainda muito pouco. Então, eu diria que avançou, mas muito, muito pouco. Porque, além do abandono, além da falta de políticas públicas, existe uma violência dentro de casa. É o que eu chamo de velhofobia. É uma violência física, verbal, psicológica, abuso financeiro, maus tratos, negligência, falta de atendimento básico de higiene e de saúde dentro das casas. E pelas últimas referências do Disque 100, só no primeiro semestre de 2021 foram 33,6 mil casos de denúncia contra a agressão dos mais velhos. Isso é muito pouco, porque os mais velhos têm vergonha, têm medo de denunciar os seus agressores, que são, em sua grande maioria, 51% dos casos, os próprios filhos. Miriam, e é desses números que a gente vai falar agora da violência. A pandemia de Covid-19 também fez crescer o volume de denúncias de violência contra idosos. Segundo a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, só em 2021 foram registradas 37 mil notificações, 29 mil delas com violência física. A maior parte das vítimas tem entre 70 e 74 anos. 68% são do sexo feminino e 47% dos agressores são os próprios filhos. Vamos assistir agora a um vídeo da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. A campanha que foi veiculada em Portugal se chama Olhar para o Lado, é ser cúmplice deste crime, não desvalorize. Vamos ver. Senhor António, então o senhor admite que me coagiu, extorquiu e maltratou a sua mãe continuadamente durante os últimos 5 anos? Admito. E durante esse tempo agiu sempre sozinho? Não. Contei com o silêncio dos vizinhos da minha mãe, do meu irmão, da Dona Luísa da farmácia, do Sr. Manuel da mercearia e até da cabeleireira da minha mãe. A violência sobre pessoas idosas aumentou mais de 30% nos últimos anos. Olhar para o lado é ser cúmplice deste crime. Essa campanha, doutora, ela reflete bem como é que é ser cúmplice e ficar calado diante de uma situação de violência. Então, eu queria saber, como reconhecer os sinais de maus tratos nos idosos e quais são esses canais de denúncia? Quais são as punições para quem comete violência física e psicológica? A questão da violência é uma questão estrutural muito profunda, né? Que, como a doutora Miriam aqui já nos explicou, é uma questão muitas vezes silenciosa e é difícil, né, de ser denotada, mas que quando, tá, ela é demonstrada, tá, nós temos que agir. É isso que traz, isso que nos coloca a própria Constituição Federal e que também nos impõe o próprio Estatuto do Idoso. Nós temos inúmeras passagens no Estatuto que ele explicita, né, que a violência ao idoso ela é uma conduta proibida e que, de fato, ela deve ser sancionada. E o mais interessante é que o Estatuto, ele traz, então, novamente, a responsabilidade para todos. Esse cuidado ao idoso é um cuidado, novamente, ele perpassa pelo Estado, pela sociedade, pelas famílias, pelos vizinhos, tá? Então, nós temos, por exemplo, ali estabelecido o comando no artigo 4º, no artigo 5º, no artigo 6º do Estatuto, que todos nós temos o dever de agir no sentido da prevenção, tá? Aqui, aqueles que se omitirem ou aqueles que silenciarem serão responsabilizados por essas omissões.
Então, nós temos aqui previsões muito específicas, né? Então, é uma obrigação de todos a comunicação, né? No caso de violência ao idoso, se você presenciou, né, testemunhou, ou se você ficou sabendo através do relato de alguém, de um idoso, de um parente de idoso. Então, nós temos aí, inclusive, órgãos públicos, né, que são especializados nessa defesa do idoso, como, por exemplo, os conselhos municipais, o Conselho Municipal Específico do Idoso, o Conselho Estadual. Então, cada estado tem um Conselho Estadual, cada município tem um Conselho Municipal do Idoso, que tem, dentre outras funções, né, fiscalizar e atuar nessa proteção do idoso. Temos o canal do Disque 100, que é um canal hoje direto, que pode ser acionado por telefone, pode ser acionado aí por mecanismos de aplicativos, né, para aqueles idosos que utilizam bem aí os recursos da internet, né, das mídias e etc. Então, penso que nós temos aí alguns mecanismos, mas nós temos ainda muito que fazer, porque como também novamente falou a professora Miriam, nós temos uma cultura tão velhofóbica, ageísta, que muitas vezes os próprios idosos, eles nem percebem que são agredidos. Os próprios agressores, às vezes, não percebem que estão agredindo, porque, infelizmente, a violência ela está tão naturalizada, tão banalizada, que determinadas condutas nem se percebem como sendo ilegais. Miriam, o medo provocado pela violência psicológica faz com que o idoso não denuncie e os cúmplices também permanecem calados. Como acabar com esse silêncio? É isso que mais me preocupa. A verdade é esse silêncio e essa cumplicidade que faz com que os idosos sofram essa violência e muitas vezes naturalizem essa violência, como se fosse algo natural que os netos e os filhos roubem, abusem financeiramente, xinguem, façam brincadeiras velhofóbicas. Como você é teimoso, você não faz nada certo. Às vezes, até coisas que são vistas como brincadeirinhas ou piadinhas expressam essa violência que existe contra os mais velhos, que sofrem calados. Então, como terminar com essa, pelo menos com esse silêncio? Em primeiro lugar, temos que ter campanhas, amplas campanhas, que digam para os mais velhos: você não pode sofrer calado, isso não é natural que abusem financeiramente, não é natural que xinguem, não é natural que batam, não é natural que negligenciem. Então, tem que ter campanhas para eles não terem medo de discarem o 100 e falarem: eu estou sendo abusado, eu estou sofrendo violência. Bom, a gente vai ter que fazer um intervalo e o Preservar a Lei faz agora uma pequena pausa. A gente volta já. O Preservar a Lei está de volta e estamos falando sobre o Estatuto do Idoso. A Assembleia Geral da ONU declarou até 2030 a década do envelhecimento saudável. Segundo as Nações Unidas, o mundo não está preparado para responder aos direitos e necessidades das pessoas idosas. Vamos saber mais sobre isso num vídeo da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, e da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Vamos ver. A década do envelhecimento saudável imagina um mundo no qual todas as pessoas possam ter vidas longas e saudáveis e possam fazer as coisas que elas valorizam pelo maior tempo possível. Isto é, manter a sua habilidade funcional. A habilidade funcional é determinada pelo ambiente em que vive uma pessoa e sua capacidade intrínseca, que é composta por fatores mentais e físicos. A década do envelhecimento saudável significa 10 anos de ação colaborativa entre diferentes setores e partes interessadas para promover o envelhecimento saudável e melhorar o bem-estar das pessoas idosas, concentrando esforços para que as pessoas idosas possam ter suas necessidades básicas atendidas, aprender, crescer e tomar decisões,
circular com segurança, construir e manter relacionamentos, contribuir para suas famílias, comunidades e sociedades. Em 2030, 1 em cada 6 pessoas no mundo terá 60 anos ou mais. Para adicionar anos à vida dessas pessoas e transformar o envelhecimento da população em uma oportunidade para a sociedade, as principais áreas de ação da década são: combater o preconceito contra a idade e o envelhecimento, fornecer cuidados integrados, promover ambientes amigáveis às pessoas idosas e fortalecer o cuidado de longa duração para aqueles que precisam. Em alinhamento com as áreas de ação da década, nas Américas, precisamos traduzir a urgência em ação, a fim de satisfazer as necessidades e os direitos das pessoas idosas, impulsionar a década nas Américas e proporcionar mudanças transformadoras imediatamente. A década do envelhecimento saudável representa todos agora e no futuro. Doutora Larissa, como alcançar essa meta? Tá aí um desafio, né? Acho que também até essa pergunta a professora Miriam pode aqui conversar junto com a gente. É um desafio que é um problema extremamente complexo, a questão dessa cultura, né, tão etarista ou tão ageísta. E veja, nós temos já uma série de normas existentes que vêm trazer a proteção, não só normas no cenário internacional, né, o que a gente chama o sistema de proteção do idoso no cenário internacional, mas dentro do campo nacional, a Constituição, que trouxe aí uma proteção inovadora, olhando para o idoso pela primeira vez como um sujeito de direito, digno de proteção, assim como era com as crianças, né? O Estatuto do Idoso e tantas outras legislações, inclusive convenções já internacionais que estamos assinando, algumas já ratificadas, outras não, e que estão trazendo uma série de direitos diferentes, né, ampliando essa proteção. Mas ainda há um caminho muito longo, tá, em função do problema dessa cultura. Há uma falta de conhecimento em relação ao idoso, há um senso comum muito equivocado em relação ao envelhecimento, a falta de empatia, as pessoas não se reconhecem enquanto futuros idosos, né? Pouco conhecimento sobre a legislação. Então, assim, nós temos tantos problemas e parece que há aqui também uma falta de contato intergeracional. Tá? Então, até as relações entre avós e netos são relações tão importantes que vêm se modificando tanto ao longo do tempo, né, desses últimos tempos, mas estão sendo tão pouco trabalhadas por até por esses contextos familiares, né, que às vezes querem aquele protótipo da avó querida, do cabelinho branco, que cuida. Não, as avós hoje, elas são mulheres autênticas, são mulheres autônomas, elas querem viver de forma, né, o seu envelhecimento com autonomia, com independência. Tá? Então, às vezes, a própria família barra, porque pede, né, que a avó venha dentro daquele estereótipo que se pensa. Então, aqui, autonomia, independência, envelhecimento ativo, tá? Saudável, são elementos importantes para a gente talvez começar valores, na verdade, não só valores sociais, mas valores jurídicos hoje, né? E enquanto valores jurídicos, eles precisam ser de fato concretizados, porque é um dever ser em relação à norma jurídica, mas que a cultura parece que impede muitas vezes. Miriam, dentro da meta, o desafio aí é interagir, praticar atividades. Mas como que a gente faz isso em meio a uma pandemia, com depressão, com solidão aí entre idosos? Como driblar essa fase? E com uma enorme violência dentro das casas, né? Que aumentou muito durante a pandemia e que ninguém sabe o que está acontecendo dentro das casas brasileiras. Eu tenho acompanhado 30 famílias com nonagenários, seus filhos de 60, 70 anos, seus netos de 40, 30 anos. Eu tenho acompanhado desde o primeiro dia da pandemia, quase que diariamente, o que está acontecendo dentro dessas casas. E o que eu percebo, assim, um primeiro momento,
os mais velhos tiveram um impacto assim, muito terrível na sua saúde física e mental, porque eles ficaram prisioneiros dentro de casa, quando o que eles mais valorizam é a autonomia, o movimento, a independência, é poderem ir ao supermercado, à farmácia, ao banco, resolverem coisas, darem a volta no quarteirão, fazerem exercícios, encontrarem os amigos. E isso eu estou falando de pessoas quase centenárias, de 98, 95 anos, que foram privadas da liberdade. Além disso, elas foram bombardeadas com notícias dizendo: agora vocês são os teimosos, vocês são um peso, vocês estão atrapalhando a economia, porque são os velhos que vão ficar doentes, são os velhos que podem morrer. Quer dizer, foi um bombardeio que provocou, sim, muita depressão, muita angústia, muita ansiedade. Depois, com o tempo, que é o que eu venho acompanhando já há 18 meses, eu vejo que eles têm uma capacidade de adaptação maravilhosa. Por quê? Porque o tempo é a maior riqueza que eles têm. Eles sabem que não vão viver muito mais tempo do que já viveram. Eles não podem desperdiçar o tempo. Então, tudo que eles faziam fora de casa, eles passaram a fazer dentro de casa. Caminhar, fazer exercício de memória, ler, cantar, virtualmente ou por telefone, como é o caso, o meu caso, a maior parte deles eu acompanho por telefone, manter uma relação afetiva, de apoio, amorosa, generosa, de troca. Como sobreviver física e mentalmente nessa pandemia é uma lição de vida para o resto das nossas vidas, para os velhos e para os mais jovens, porque a capacidade que eles têm de aprender coisas novas e de generosamente ensinar para os mais jovens o que eles aprenderam é admirável. Então, por isso que eu sugiro para os jovens: escutem, respeitem e, principalmente, estimulem a autonomia e a independência dos seus velhos. Bom, o programa está chegando ao fim. Eu vou fazer uma pergunta para as duas. Como é que vai ser o idoso do amanhã? O idoso de amanhã? O idoso de amanhã, aquele que eu gostaria que fosse, é um idoso acolhido, com amor, respeitado nas suas decisões, nos seus atos de independência, né? Que tivesse um município que adequasse, né, as ruas, os meios de transporte, que tivesse mais possibilidade de saúde para acolher esses idosos, tá? E que levasse ao grau máximo a ideia de dignidade da pessoa humana. Tá? Cada um tem um processo individual de envelhecimento e isso deveria ser visto, respeitado e fomentado, né? Auxiliado naquilo que cada um, né, precise e no respeito às suas decisões. Então, eu gostaria de ver, né, fazendo exercício de futurologia, tá, que o envelhecimento ele fosse visto com olhos diferentes, com respeito, com aceitação, com dignidade, com tolerância. E era dessa forma que eu gostaria que o envelhecimento fosse visto. Acho que ainda temos um caminho muito longo para chegar até lá. Né? Eu gostaria de ser uma idosa onde o meu bairro, a minha cidade, o meu estado e o meu país realmente me acolhesse e me respeitasse. Tá? Penso que eu tenho uma parcela de responsabilidade e vou tentar agir também nesse sentido, mas nós temos um grande caminho aí para chegar até lá. Tá? Então, acho que são algumas dessas minhas reflexões. Miriam Goldenberg. Eu acabei de publicar um livro que se chama A Invenção de uma Bela Velhice. Então, como eu enxergo a velhice de amanhã? Com beleza, com liberdade, com dignidade, com felicidade, com aprendizado diário, com muito amor, com muitos amigos,
com muitas escolhas. É o que eu já vejo hoje nos velhos que eu pesquiso, nos mais velhos, de mais de 60, mais de 70, mais de 80, mais de 90 anos. Eu enxergo a beleza da velhice. Então, como vai ser o velho de amanhã? Um velho que vai estar na sua plenitude, porque muitos me dizem, é o melhor momento de toda a minha vida. Nunca fui tão livre, nunca fui tão feliz. É a primeira vez na vida que eu posso ser eu mesmo. Essa é a velhice de amanhã. Bom, e é nesse alto astral que a gente termina aqui o programa, agradecendo a participação de vocês duas. E é isso, gente. Preservar a Lei fica por aqui. Acompanhe nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Até a próxima!